Bom dia! Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom, gente, continuando a nossa série de entrevistas, hoje temos o Fernando, ele é Olá. psicólogo, e hoje a gente vai falar um pouco sobre ansiedade, depressão e tudo isso que pode acontecer nesse momento e nesse ano tão atípico, né, Fê? Muito atípico, fora do comum, fora da caixinha. E aí a gente está bastante preocupado com os alunos que estão prestando vestibular, e aí eu te chamei para dar algumas dicas, né, de como se livrar de alguns gatilhos, de como trabalhar o psicológico esse ano, para estar bem Uhum. na hora da prova emocionalmente, né? A gente teve aí uma nutricionista falando sobre a questão da alimentação, né, de alimentos que podem ajudar, né, nessa questão da ansiedade e melhorar a atividade cerebral. E aí agora eu queria suas dicas. Então eu queria que você começasse falando o que pode ser feito, Fê, antes da prova, né? A gente tem aí Uhum. 6 meses para começar os vestibulares. E aí o que esse aluno já pode começar a fazer? Como ele já pode começar a se preparar emocionalmente para esse dia? Bom, pessoal, primeiro, olá, bom dia. Ah, Ju, vou tentar ser extremamente objetivo. Primeira coisa, ansiedade, depressão, nenhuma dessas coisas é nova no planeta Terra, certo? O que, na verdade, a gente observa é que a pandemia, de certa forma, ela veio catalisar, ela veio aumentar e ela veio exponencializar coisas que, de certa forma, já existiam. Então, se você me perguntar, isso nunca aconteceu antes, essas emoções, esses sentimentos, toda essa reviravolta emocional, ela nunca aconteceu? Não, ela já aconteceu, que na verdade a gente talvez nunca tenha experimentado, tenha sido uma intensidade tão nível hard, tão descendo a ladeira dessa forma, certo? Então, estamos falando muito mais de intensidade do que qualquer outra coisa. Visto isso, a tratativa é mais ou menos a mesma, certo? A forma de você lidar com essas coisas, ela vai ser basicamente a mesma, não há uma grande mudança de metodologia, certo? Tanto para algo de infinita intensidade ou de baixa intensidade, a forma de você cortar isso pela raiz é mais ou menos a mesma, a raiz é mais ou menos a mesma, certo? Então, sempre que alguém me pergunta a respeito dessa questão relativa à ansiedade, a gente precisa primeiro colocar alguns pontos. Grande parte dessa ansiedade, antes de mais nada, ela nasce no nosso pensamento, ela nasce na nossa mente, certo? E acaba tomando grande parte da nossa fisiologia. Ela acaba descambando para a nossa fisiologia. E daí vira uma retroalimentação infinita, certo? Então é engraçado, o nosso corpo, de certa forma, ele aprende ao longo da nossa vida a ser ansioso, a funcionar de forma ansiosa, certo? E o que a gente tem que fazer, de certo modo, é justamente quebrar esse mecanismo, quebrar o como ele aprende, o como ele intensifica, o como ele alimenta e retroalimenta tudo isso, certo? Então, primeiro, se de repente a pessoa está passando por uma intensidade surreal, eu já sugiro, já vai um módulo sugestão, por favor, procure ajuda, certo? Nós, profissionais da área da psicologia, e hoje é dia do psicólogo, certo? Parabéns! O que seria da nossa Recebo, vida sem vocês? recebo. E a gente muitas vezes a gente já tem algumas dessas respostas para perguntas que as pessoas estão fazendo e estão lá sofrendo sozinhas, certo? Então, se você já está percebendo que está um negócio fora da caixinha, você não está tendo mais domínio nenhum sobre si mesmo e está se perdendo na sua própria vida, por favor, procure ajuda. A gente está aí justamente para isso. A gente está justamente aí para equalizar essas situações. Muita gente acredita, psicólogo e psiquiatra é para gente que tá louca. Não, não é para gente que tá louca. Muitas vezes é para você não enlouquecer. É, eu diria que 80 a 90% aí das pessoas que eu recebo em consultório não são pessoas que estão batendo a cabeça na parede porque estão enlouquecendo algo do gênero. Não. São pessoas que estão passando por situações, e é importante enfatizar isso, por situações que te colocam num funcionamento totalmente diferente do usual, certo? E o que a gente vai fazer muitas vezes é uma sintonia fina para que a pessoa consiga se reequilibrar. Então, se você está percebendo uma frequência, uma duração e uma intensidade surreal, por favor, procure ajuda, antes de mais nada, certo?
Mas se você ainda percebe, não, Fernando, a frequência não tem sido algo tão fora da caixinha, a intensidade está começando a aumentar e também não tem sido tão duradouro, mas tá lá. O que eu posso fazer para contrabalancear isso? Beleza. Antes de mais nada, a gente tem que entender que mesmo essa situação de pandemia, ela é passageira. Como tudo na vida, e às vezes, como eu estou falando provavelmente com um público adolescente, o adolescente ele tem muito essa mania de transformar tudo em absoluto. Então, se eu não namorar aquela menina, minha vida acabou, tá acabado. Se eu não conseguir aquele emprego, não existe mais vida lá fora para mim. E às vezes ele está transplantando esse absoluto também para a questão da pandemia. Não, esse negócio não vai acabar, não. E eu sempre brinco, existe uma outra margem do rio. Existe o outro lado da história. Isso em algum momento vai passar em uma proporção ou em outra, com vacina, sem vacina, vai haver humanidade para além disso, certo? Então a gente, com toda e qualquer outra crise que vai acontecer ao longo da nossa história, a gente, na verdade, tem que aprender a lidar com mais uma crise. Grande, gigantesca, surreal, verdade. Mas você vai continuar existindo. Se de repente você não adoecer e não se tornar um óbito, um número nesse meio dessa situação, sobrevivendo, você vai ter que equalizar coisas, você vai ter que tomar decisões, você vai ter uma vida para além disso. E aí? Como agir? Então, eu brinco, você tem que manter a sua saúde mental para antes da pandemia. Você tem que manter a sua saúde mental durante a pandemia. E, quiçá, mantenha a sua saúde mental para depois da pandemia, certo? Enquanto mais preservado você estiver nesse depois, mais adaptativo isso vai ser. Melhor você vai equalizar as suas coisas. Então, primeiro, pandemia, ela não necessariamente é um ponto final na vida de ninguém, certo? Se de repente você não está doente, obviamente que tem toda essa situação, mas de repente você está passando por ela, está sobrevivendo, e aí, o que você vai fazer com isso? Então existe uma outra margem do rio, existe o outro lado da história, existe o depois de tudo isso. Então, preserve-se, entenda, você precisa estar bem com a sua mente e com as suas decisões. E decisões que precisam ser tomadas do mesmo jeito. Então, Fernando, mas para pensar, o ano letivo foi para o saco, deu tudo muito errado. Eu não acredito que vá haver, primeiro, vai haver, sempre vai haver educação, aprender, conhecer, trabalhar, isso sempre vai ser necessário na vida do ser humano, a despeito da pandemia, certo? Então, durante a pandemia, isso vai continuar acontecendo. Os governos do mundo, no geral, eles estão muito preocupados com esse hiato na educação. Óbvio que isso gera um baque na questão da educação, gera um impacto no mercado de trabalho. Entretanto, quem conseguir se preservar, inclusive durante essa pandemia, vai estar lá do outro lado. Se de repente você para de estudar, se você para de tentar uma faculdade, se você você talvez vai ser apenas um desempregado a mais numa situação em que você vai poder justificar, não, foi por causa da pandemia. Agora, Pode falar. Não, pode terminar, depois eu faço a minha pergunta. Eu ia emendar mais uma pergunta. Eu vou perguntar, já que você tá aí, eu vou perguntar. Tá. Qual é a importância da rotina nisso tudo, né? Onde é que porque a gente sempre fala muito de manter uma rotina, isso ajuda na saúde mental, mas e qual é a real importância? Porque a gente fala muito, mas qual é a real importância da rotina nisso tudo? Melhor aproveitamento de energia, ponto. Por que de repente uma fábrica ela tem Por que Henry Ford deu tão certo na questão da dinâmica das fábricas, da produção? Cadeia de trabalho, esteira, linha de produção, certo? Você produz mais, melhor, mais rápido, talvez mantendo uma certa qualidade. É preciso tomar cuidado com a questão dos erros, porque se você fizer, óbvio, um erro em linha de produção, vai ser exponencial o seu problema, certo? Sim. Mas, de certa forma, é uma tentativa de economizar energia. É você fazer mais com menos tempo e aproveitando melhor, tendo menos desperdício. Transplantando isso para a realidade do ser humano, para a fisiologia do ser humano, aquilo que a gente sistematiza, o nosso cérebro produz com mais facilidade. Então, por isso, quanto mais provas você fizer, poxa, eu vou continuar mantendo a mesma rotina. Eu vou fazer as provas de vestibular para ver se eu consigo manter a dinâmica.
você começa a aproveitar melhor o tempo, você consegue melhor resultados. Então, a rotina, ela é, de certa forma, uma economia de energia, certo? Uma economia de tempo e um aumento de produtividade. Fernando, mas produtividade para a questão do raciocínio e do conhecimento? Sim. Se uma pessoa lê, sei lá, 10 páginas de livro por dia, eu te pergunto, ela vai ter mais ou menos conhecimento. Ah, Muito Fernando, mais. mas Fora que ela. a leitura fica mais rápida também, né? Ah, mas ela pode não ter compreendido. Mas eu te pergunto, aumenta a probabilidade dela compreender alguma coisa ou dela, se ela não lê nada, não ter nada para compreender, certo? Sem Que dúvida. seja, sei lá, que ela tenha aproveitado apenas uma página dessas 10. Mas é engraçado, ela já tem uma vantagem para quem não leu nada em relação, certo? Então, assim, como se preparar para a prova? Entendendo que toda essa situação ela também passa, entendendo que você vai ter uma economia mundial, um mercado de trabalho mundial, você vai ter universidades que vão encontrar outras formas, meios para tentar continuar, porque a gente carece disso, a gente precisa disso. A gente precisa desses profissionais amanhã. A gente precisa desses estudantes amanhã, certo? Então, estão muito preocupados com esse ato acadêmico e esse ato profissional futuramente. E vai haver a necessidade de qualquer jeito. A gente vai continuar precisando de médicos, a gente vai continuar precisando de engenheiros, a gente vai continuar precisando de professores, a gente vai continuar precisando de um N número de profissionais. E o estudo, querendo ou não, ele ainda continua sendo o maior catalisador para entregar bons profissionais para o mercado de trabalho, certo? Então, os adolescentes, eles precisam entender que a necessidade vai continuar lá. Eu vou ser alguém que estarei preparado para oferecer, digamos assim, esse prato de comida a quem tem essa fome, quem tem essa necessidade. Eu vou ser o profissional que, de repente, daqui a pouco o mercado vai continuar acontecendo. Sempre. Precisamos de pessoas. Funcionamos através de pessoas. A humanidade, o ser humano é um bicho social, certo? Então, é algo que a gente precisa só para acalentar o nosso coração, para desligar essa munição de ansiedade que a nossa mente muitas vezes fica. Quando a gente entende que essa necessidade vai continuar acontecendo, opa, então peraí, existe alguma coisa que eu posso fazer. E pode É uma parecer luz no um. fim do túnel, né? É enxergar uma esperança, é enxergar que isso tudo vai passar. Ah, mas já tem Exato. 5 meses, 6 meses. Não importa, que dure 2 anos, Deus me livre, mas que dure 2 anos, existe uma luz no fim do túnel. Se a gente não tiver mais esperança. Exato. E tem uma outra coisa, você sempre continuar observando caminhos, meios. A despeito, e daí isso é válido para qualquer momento da sua vida. Se houver outra pandemia daqui a alguns anos, Deus nos livre disso, mas se houver qualquer outro tipo de crise, uma guerra, um problema civil dentro do país, não importa, qualquer ordem de problema, qualquer crise, na sua vida, no geral, se você simplesmente fecha e diz, não dá, pronto, então não há mais nada que você possa fazer. Se você acreditar que isso é uma verdade, pronto, é você se fechar e esperar a morte. Ponto. E a gente observa justamente o inverso. Muitas vezes há muitos caminhos. E se você às vezes ainda não consegue observar um caminho, converse com pessoas até você encontrar um. Porque é surreal, às vezes uma perspectiva diferente te abre uma luz dentro de uma situação que é algo surreal, entendeu? Então, há sempre uma saída, há sempre uma forma, tirando a própria morte, certo? Se a pessoa diz, ah, não, agora está no caixão, aí realmente não há muito o que fazer, isso a gente ainda não consegue fazer, certo? Entretanto, enquanto há vida, enquanto há, sinceramente, há esperança. E trabalhando com o que eu trabalho, é engraçado, eu já observei isso muitas vezes, algumas poucas palavras acentuando a capacidade da pessoa, ou relatando um caminho propício para. É engraçado, as pessoas florescem novamente, elas ganham vida novamente. E isso é algo fantástico da minha profissão, e eu vejo que produz uma mudança substancial, às vezes, nessas perspectivas. Então eu falo para a pessoa, tem. Você pode até não saber, mas provavelmente tem. Eu gosto muito de. Minha esposa disse que eu sou um inspetor bugiganga. Eu gosto muito de canivetes, coisas, ferramentas. E eu brinco com ela. Não existe tarefa difícil. Você provavelmente só não tem a ferramenta correta. Ferramenta certa. Meu pai falava muito isso. Ele falava assim: não é difícil, é que você está usando a ferramenta errada. É igual tentar desparafusar alguma coisa
com uma faca em vez de uma chave de fenda. Vai te dar muito mais trabalho, você corre o risco de perder o parafuso e não vai conseguir. Pega uma chave de fenda, que é bem mais fácil. Então, a sensação que eu tenho em relação à vida é mais ou menos a mesma. Tem gente, às vezes, que está batendo cabeça com alguma coisa, tentando, vou ser ainda um pouco mais extremo, desparafusar o parafuso com garfo, com palito de dente. Beleza, você vai ter grande dificuldade. Se você conseguir, você é um verdadeiro MacGyver, entendeu? E hoje, por exemplo, já existem parafusadeiras elétricas, a bateria, que você faz isso em segundos, entendeu? Então, às vezes, a pessoa fica apanhando, de certa forma, da vida porque ela ainda não tem a ferramenta correta. E, às vezes, basta ela conversar 5 minutos com o vizinho e ela descobre, olha, existe um negócio que pode fazer isso em segundos, entendeu? Então, até com a questão desses caminhos, os profissionais, por exemplo, da psicologia, eu sinto muito isso, de que, às vezes, você assinala alguma coisa e o funcionamento já se torna totalmente outro. Às vezes a pessoa ainda está tentando desatar determinados nós, tentando tirar determinados parafusos com palito de dente. Vai ser complicado, vai ser difícil, entendeu? Então a ferramenta correta, muitas vezes, ela traz um diferencial nessa questão. Se a pessoa compreender isso, ela sim, quase sem perceber, e pode parecer... às vezes as pessoas podem subestimar isso, mas é engraçado, grande parte dessas angústias, elas meio que naturalmente já desvanecem, desaparecem. Certo? Então, já é uma das coisas que eu gostaria de assinalar para essas pessoas, pessoal aí que está ouvindo a gente, certo? Beleza. Fê, como sempre é muito bom ouvir você falando. Outra coisa que eu queria te perguntar, uma vez você numa palestra na oficina falou sobre a questão de como se portar na hora da prova, como encarar a prova. E aí eu queria expor isso para mais gente, porque eu achei realmente incrível a questão da fisiologia do corpo humano nesse momento, né? Você pode explicar um pouquinho mais? Posso, vamos lá. Geralmente, quando a gente vai entrar numa prova, ou em qualquer prova da vida, qualquer mesmo, pode ser, às vezes, uma mesa entre amigos em que você está querendo ser aceito, ou uma prova de vestibular, qualquer situação que, sim, que, de certa forma, desperte uma certa angústia, uma certa ansiedade no nosso coração, o nosso cérebro, ele vai acionar alguns mecanismos naturais relativos ao medo. Medo, você vai sentir medo. O que é a ansiedade? É um medo antecipatório, certo? O que é o pânico? É um medo exagerado, de uma forma generalizada. O que é a fobia? É um medo, mas é um medo específico. Todos eles são medos. E tem alguns caminhos fisiológicos parecidos, não são todos iguais, certo? Mas só de já ter grande parte da base muito parecida, se você corta aquela base, você já consegue arrefecer grande parte desses medos, certo? Então isso é válido até para esses extremos, como a fobia, como a ansiedade aguda, como transtornos de ansiedade, e é válido às vezes para esses pequenos medos do dia a dia, certo? Então o nosso cérebro, ele aciona, ele solta uma faísca, dizendo, ele olha para uma situação, o cérebro, a parte mais racional, reconhece, olha, isso é uma ameaça, isso é um problema. E ele vai liberar na parte mais por detrás, mais escondida, todo o nosso substrato de medo. Ele aciona, ele solta uma faísca, certo? E isso vai acionar um N número de elementos. Vai acionar, Isso é muito inclusive... primitivo do nosso cérebro, né, Fê? Não é um negócio racional, assim. E é rápido. Às vezes as pessoas do tipo assim, isso vai acontecer... Não, é milésimos de segundo, é 500 milissegundos entre, de repente, você reconhecer, acionar e já sentir. Então, peraí, eu entrei na situação, meu Deus, eu brinco, é como a situação de um Rottweiler na sua frente. Apareceu um cachorro na sua frente, você fica meia hora pensando, tipo assim, não, agora eu vou ficar com medo. O medo está vindo. Não, agora eu estou com medo. Não, o seu cérebro já solta uma faísca, é na velocidade de uma faísca, vai para tudo quanto é lado ao mesmo tempo. E você já tem uma vontade desesperada de correr se ele está vindo para o seu rumo, rosnando para você. Você não vai pensar sobre a insustentável leveza do ser, você simplesmente vai fazer, executar, certo? E é rápido assim, é na velocidade dessa faísca. Então, toda essa fisiologia de medo, ela é rápida. Então, ela vai acontecer um pouco antes da prova, ela vai acontecer antes daquele primeiro beijo que você vai dar, ela vai acontecer em situações em que você vai ser, de certa forma, testado, certo? Então, o que fazer? Eu já falo para as pessoas, existem estudos que são muito interessantes, e um deles fala justamente sobre a nossa postura corporal,
certo? Existe um vídeo, inclusive, na internet, da Amy Cuddy, numa palestra no TEDx. Ela é uma pesquisadora de Harvard, e ela fala justamente sobre essa questão da postura corporal. Então é engraçado, quando a gente está com medo, quando a gente se sente acuado, as nossas mãos ficam mais frias, a gente tende a se encolher, a movimentar o nosso corpo por um certo fechamento. Isso acontece em mamíferos, isso acontece em répteis, isso acontece em aves e acontece no ser humano também. Então a gente tende a um certo embotamento e a um certo fechamento, certo? E quando a gente se sente mais confiante, mais tranquilo, mais extrovertido, a gente tende a se abrir o corpo, certo? Mas o trabalho dessa mulher foi interessante porque ela percebeu, na verdade, a via inversa. Que quando você sente, você se fecha. Mas quando você se fecha, você pode vir a sentir com mais intensidade. É um negócio que se retroalimenta. Então é engraçado, eu brinco, é o seu cérebro te sacaneando. Mas espera aí, agora tendo noção disso, porque a gente faz isso de forma muito instintiva. E se eu fizer o caminho inverso? Então, peraí, eu tenho uma prova de vestibular daqui a algumas horas. Gente, isso não é para você... Você pode até fazer durante a prova, não é essa a questão, mas é para você fazer dias antes, meses antes, ou até durante a prova. Isso arrefece bastante essa sensação de medo. Porque você vai desligar mecanismos muito instintivos do seu corpo. Então é engraçado, é você realmente conseguir repercutir sobre a sua fisiologia. Então, o que ela propõe? Abra o seu corpo. Abra. Chegue lá na hora da prova, estique-se antes da prova, nos dias que você vai fazer simulado, estique-se. Abra o seu corpo. Fica pelo menos uns 2 minutos esticando o seu corpo. Para quê? Literalmente para desligar essa fisiologia de medo, certo? Existe uma coisinha no nosso cérebro chamada amígdala. Pô, Fernando, mas não existe aquela amígdala do pescoço? Existe. Mas ela só tem, na verdade, nome igual porque elas são parecidas na forma dela. Parece uma azeitoninha, parece uma amêndoa, na verdade, que é onde o nome vem. Então é a amígdala cerebral, ela quem solta a faísca do prédio, que avisa o corpo todinho, olha, é uma situação de risco. Então o que você vai fazer de volta, de certa forma, quando você abre o seu corpo, é diminuir principalmente o impacto do cortisol, que é um dos hormônios que traz uma sensação de estresse, aquela sensação de medo, aquela sensação de fechamento, certo? E vai aumentar a quantidade de testosterona no seu corpo. Então, isso vale inclusive para homens e mulheres, mas testosterona não tem só em homem, não é o hormônio da masculinidade, não, é o hormônio da dominância. A mulher também tem testosterona, uma quantidade reduzida em relação ao homem. Então, quando você abre o seu corpo, você aumenta a quantidade de testosterona e você diminui a quantidade de cortisol. Tá, Fernando, aonde isso é importante? Quando o nosso cortisol está no sangue, ele faz um blackout no nosso córtex pré-frontal, que é a área do nosso cérebro que toma decisões. Então é engraçado, como eu sempre falo para os pacientes, a gente fica mais burro quando a gente está com medo. E não é que você não tenha a capacidade, que você seja burro, nem nada do gênero. Por favor, não é para ofender ninguém aqui. Mas é que literalmente desligam o seu maquinário mais importante na hora da prova. Então, é quando a pessoa tem os famosos brancos. O branco nada mais é do que isso. Você sabe, você estudou aquele negócio, você lembra a matéria todinha, mas por que eu não estou conseguindo lembrar agora? É porque o cortisol vem e dá um blackout. Ele desliga essa área, porque em horas de medo, como por exemplo do cachorro, o Rottweiler rosnando para você, você não tem que ficar pensando sobre a insustentável leveza do ser. Você não tem que tomar decisões extremamente absurdas. A decisão que você tem que tomar é: eu subo no muro ou eu subo na árvore. Ponto. Então ele deixa coisas pontuais no córtex para você decidir o mínimo básico, para você não perder tempo. Então, quando você faz isso, abre o seu corpo, você diminui o impacto do cortisol. Se você diminui o impacto de cortisol, a quantidade de cortisol que está sendo liberada, você diminui o impacto sobre o cérebro. Traduzindo, você vai ter o seu cérebro, tudo aquilo que você aprendeu, de volta funcionando na hora que você mais precisa. Então, a pessoa está indo executar uma prova, abre o corpo, faz, se estica. Para a maioria das pessoas que olhar para o lado e vir você fazendo isso, vai pensar, a pessoa está simplesmente espreguiçando. Ótimo.
Você não precisa ficar chamando a atenção de ninguém. É simplesmente você desligando essa parte fisiológica do medo. Eu brinco. O cérebro te sacaneia, o que você vai fazer agora é do tipo assim, então tá bom, vou sacanear meu cérebro agora de volta, só que de uma forma positiva. Isso não é ser alguém diferente. Na verdade, é ser a melhor versão de você, porque é você sem medo. Imagina se você pudesse tomar todas as suas decisões na vida sem aquele desespero, a angústia, o medo, a ansiedade, entendeu? Então isso faz uma diferença substancial na hora que você vai se preparar a fazer uma prova, certo? Então, eu acho que de todas as receitas relativamente simples e mais acessíveis para toda e qualquer pessoa, essa eu acho que é a mais rápida que você tem nas mãos. É você se desligar do seu próprio medo, certo? E, óbvio, se isso estiver exagerado demais, uma terapia nessas horas ajuda, que é uma beleza, você desligar alguns desses mecanismos. Se Entendeu? conhecendo melhor, né, Fê? Eu acho que a chave de tudo isso está no você conhecer o seu corpo, entender as suas dores, né? Eu acho que isso faz bastante diferença. Com certeza, faz. E você vê resultado. Eis a questão. Você vê resultado no dia a dia. Você vê. Eu, por exemplo, eu tinha muita dificuldade anteriormente de me pronunciar para um N número de pessoas. Fazer isso aqui antes, para mim, era algo relativamente muito difícil. Não é que ficou ultra mega fácil, mas não ficou algo surreal no meu dia a dia. É Então, trabalhável, né? são coisas que, inclusive, para o nosso dia a dia, isso é válido para mim, isso é válido para você, para o Antônio, para o Pedro, para qualquer pessoa que faça uso desse negócio, entendeu? Dessas técnicas, desses mecanismos. Porque cérebro, tá aí, todos temos. A gente, na verdade, tem que saber se utilizar daquilo que está acontecendo dentro dele. Saber fazer essa leitura, se antecipar, melhorar, é sempre algo que, de certa forma, está ao alcance, e isso pode acontecer, isso é possível de acontecer, certo? Eu acho que quando você se conhece, você começa a entender quais são os gatilhos e passa a evitá-los, né? Passa a ou transpor por eles de uma forma mais segura. Eu acho que essa é a grande chave do negócio. Não, e com a questão do estresse, é engraçado. Se você desliga o medo, o estresse se torna positivo. Aí agora você vai virar assim, pera, hein? Oi, como? Explica essa história de estresse positivo aí, que eu acho que muita gente vai se Tá. interessar por isso. O estresse, ele não é para te derrubar. Ele é justamente para fazer você lidar com situações extremas, certo? Se você consegue desligar, e essa questão da abertura do corpo é boa, porque desliga a questão da fisiologia, que dá todas as sensações ruins, aquele batimento cardíaco acelerado que te deixa incomodado, aquela dor de cabeça fora de hora, a ponta de dedo gelado que gera um incômodo, e agora ainda mais nesse frio a pessoa ainda fica mais incomodada, ela fica com uma certa agonia, certo? Então só de desligar isso já é excelente. Mas se você começar a ter uma mentalidade diferente, você começar a olhar para isso e dizer, assim, na verdade é o meu corpo me preparando para uma situação que eu preciso resolver de forma diferenciada, porque eu não fico fazendo vestibular a cada 5 minutos. Uma prova de vestibular, eu estou andando na rua, um vestibular, prova, eu vou fazer. Não é isso, certo? Não é uma situação usual. Então, na verdade, o cérebro ele tenta ligar esses mecanismos de estresse para tentar fornecer para você mais subsídios de explosividade para equacionar uma situação. Se eu desligo a fisiologia do medo, eu ainda continuo com toda essa circulação acontecendo. Então é engraçado. Por exemplo, você se esticou, diminuiu essa sensação incômoda, a sua circulação sanguínea ela aumenta mesmo assim. A gente, por exemplo, a alegria é um estresse. Vou dar um exemplo. A alegria ela é um estresse. Se eu começar a contar piada e você começar a rir, é engraçado. Seu coração vai bater com muito mais intensidade, vai vir muito mais quantidade de sangue no cérebro, no corpo, nas pontas, o seu rosto fica avermelhado, você tem uma respiração aumentada. É um pequeno estresse. Você correr, fazer um tiro de 100 metros, você sai daqui e anda 100 metros, é um estresse para o seu corpo. Você vai exigir do seu corpo. É porque a gente adotou a ideia de que estresse necessariamente é só aquela coisa ruim, mas não é. Só que quando a gente está passando por uma situação de estresse, como, sei lá, fazer uma prova, por exemplo, geralmente a gente atrela alguns mecanismos ruins
Do tipo assim, nossa, isso aí tá acontecendo e eu vou sair mal nessa prova, é engraçado. O seu pensamento, ele vai se tornando um caos, ele vai puxando tudo para como se fosse um funil de caos. E não é bem assim. Na verdade, o seu corpo está dizendo para você, eu preciso de mais sangue. Se você desliga a fisiologia do medo como abrir o corpo, esse sangue ele vai continuar chegando em alta quantidade. Então é engraçado, você vai mantendo as sinapses muito mais ativas, entendeu? Então você tem que olhar para a sua situação de estresse. Peraí, o coração acelerou. Quando você está numa corrida, Aproveita. você não estranha. Exato. Você tem que olhar para esse batimento cardíaco acelerado e dizer, opa, ele está mandando sangue para mim. Ele está mandando sangue para o meu cérebro. Então eu não tenho que interpretar isso aqui necessariamente como se algo, meu Deus, eu tô quase infartando, porque geralmente a gente coloca as coisas negativas, né? O coração acelerou. Corre pro infarto. Na corrida, você diz, é normal, porque há 300 anos você corre e você percebe seu coração acelerando, certo? Mas ele acelerou do nada, porque você está acelerado. E daí você já coloca como se fosse algo negativo. Tu tá morrendo, hein? Tu tá infartando. Ferrou, já era. Parece aquela música da Vanessa da Mata. It is over. Good luck. Boa sorte. Acabou, já era. Não tem mais o que fazer. Certo? Então, não, você tem que olhar para essa situação e dizer, epa, ele está mandando sangue. Se eu conseguir desligar a fisiologia do medo e eu virar para mim mesmo e dizer, pera, faz parte. Isso aqui faz parte. A aceleração aumentou porque o ritmo cardiorrespiratório ele está interligado sempre. Você aumentou a respiração, o coração ele vai bater mais rápido. Se de repente você está precisando de oxigênio, o coração vai tentar acelerar. É o que, por exemplo, acontece numa apneia do sono. A pessoa começa a asfixiar, o coração começa a acelerar e ele dá aquele tranco, certo? E aí é hora de você olhar para a prova e falar, vamos que agora é minha vez. Vamos, e a gente pode realizar isso. Eu me preparei para isso, eu corri atrás disso. Mas é engraçado, a gente sempre coloca as partes negativas infinitamente mais hipervalorizadas do que as partes positivas. Você se matou durante 1 ano, mas todo mundo é melhor do que você, todo mundo é mais legal que você, todo mundo pode mais que você, a grama do vizinho é mais verde, o seu batimento cardíaco é um infarto, o dele é porque está ajudando ele, na verdade, a executar. A gente precisa ser honesto emocionalmente nessa hora também. Certo? Olhar para essa situação e dizer, não, peraí, meu corpo está me preparando para isso. Então, vai ser uma boa execução? Sim. Eu vou fazer essa prova com esse conhecimento? Sim. E daí é engraçado. A pessoa começa a fazer a prova, ela vai se tranquilizando. Quem, de todo o estresse que já aconteceu em relação a provas de vestibular, é engraçado. Depois de 5 minutos, quando você está ali distraído fazendo a prova, aquela fisiologia mais extrema, ela muitas vezes já diminuiu absurdamente. Não por acaso, certo? Então, é bom desligá-la desde o início, abrindo os braços, entendendo que esse coração batendo, na verdade, é para te oferecer mais sangue, mais oxigenação, certo? E não necessariamente um infarto. E que você vai fazer aquela prova, porque, beleza, me preparei o ano todo para isso. Eu tenho conhecimento aqui. Fê, para a gente encerrar, por que a psicologia? Como é que você foi parar na psicologia? Eu estou aproveitando todos os profissionais que eu estou entrevistando, justamente para também dar esse suporte para os alunos e falar, olha, por que eu escolhi essa profissão? De onde veio essa profissão? Tá bom. Então eu vou passear um pouco pela minha história para tentar explicitar como isso aconteceu. Quando pequeno, eu sempre gostei muito da área de biológicas. Eu percebia que eu gostava disso. Então, eu gostava de animaizinhos, fisiologia, conhecimento sobre o corpo. Eu achava isso muito bacana. Então, quando mais criança, de uma forma talvez até um pouco mais apaixonada, eu pensei, acho que eu vou fazer veterinária na vida. Isso lá pela 8ª série, não estava nem no primeiro, segundo ou terceiro ano. Então, as pessoas perguntavam para mim, o que você vai fazer? Acho que eu vou fazer veterinário. Eu gosto de animais, eu gosto de biologia. Me dava bem na matéria de biologia. Odiava física, matemática e química. Acho que química e física eu odiava mais porque a matemática me fazia apanhar bastante. Então, mas me esforçava e conseguia. E daí, mais ou menos na época do ensino médio, eu pensei, mas poxa, por que não fazer algo relativo à biologia humana? Então, eu comecei a pensar, será que valeria a pena, por exemplo, fazer medicina? Meu pai é médico e ele sempre me desencorajou. Ele virava e dizia para mim, você está vendo a guerra e você vai se alistar? Aí eu virava assim, sei, eu também acho interessante, é legal. Sei lá, uma perspectiva um pouco mais infantil, a veterinária, não sei, mas vamos. E fui amadurecendo essa ideia. Quando eu cheguei na altura do terceiro ano, eu disse, cara, vou prestar esse negócio, vamos ver o que dá, certo? Medicina, no caso. E comecei a prestar medicina.
Mas eu também sempre gostei muito dos conhecimentos sobre essa via de mão inversa, de como o corpo afeta a questão do comportamento e como o comportamento pode interferir necessariamente sobre a qualidade daquilo que eu vivo no meu corpo. E ficava naquela, poxa, será isso uma pequena faísca para talvez a área de psiquiatria, que é uma especialidade da medicina? E fiquei muito na dúvida. E era engraçado que na época de vestibular, fui prestando, quando eu cheguei no terceiro ano eu prestei e passei pela primeira fase da FUVEST. Coisa que todo mundo no colégio já olhava e dizia, pera, mas você passou na primeira fase da FUVEST, caramba, é difícil, não é fácil. Para Então você vai medicina, fazer não é um curso para qualquer, medicina. né? E eu lembro que eu passei, e isso fez coçar no meu coração. Caramba, dá para fazer? Sim, isso é possível, passível de acontecer. Então, eu continuei prestando, fiz alguns anos de cursinho e aquela realidade da medicina. E o que é curioso, em todos os anos, eu geralmente levei porrada de alguma matéria diferente, nunca foram as mesmas. Então, eu ia fazer a prova de segunda fase da medicina, um ano eu me saí mal em física, o outro ano eu me saí mal em química, o outro ano eu me saí mal em português, em redação, no caso. E daí eu ficava com uma sensação, caramba, se fosse só um, eu dissesse assim, não, eu sempre apanhei de química, beleza, deixa eu focar em química, certo? Então isso me dava uma sensação curiosa, do tipo assim, pera, dá para passar. Eu sempre tô levando porrada de um canto diferente, caramba. E eu lembro que no último ano, eu pensei assim, eu tava nessa dúvida ainda, mas espera, eu sempre gostei dessa área, que querendo ou não, parece algo mais parecido com a psicologia. Mas psicologia, e eu preciso admitir que eu gosto desse negócio, certo? E daí, naquele ano, eu tomei uma decisão. Vou fazer o seguinte, todas as outras provas, exceto a FUVEST, eu vou prestar para medicina. Ok. Mas a da FUVEST, essa aqui eu vou dar uma atenção primordial para ela, e vou prestar psicologia, certo? E prestei para Que psicologia, digamos passei. que também não é um curso fácil de ser admitido na USP, né? Não, teve Não. um negócio, teve uma coisa muito curiosa nesse ano. Eu lembro que o Enem, naquela época, era feito com eram 63 questões, Olha, a certo? gente começa a entregar a idade nesse momento, olha lá. É. Eu também fiz Enem com 63. E daí, eu fiz a prova e naquele ano eu tive um resultado, assim, excepcional. Eu lembro que eram 63 questões, eu acertei 62. Só que na hora que eu estava passando o coisa para o gabarito, eu errei, eu lembro até hoje, com canetinha, eu passei. O cara vindo na minha frente, eu passei, droga! A resposta era D e eu marquei C. Aí eu, sofrendo aqueles poucos segundos, eu preenchi, literalmente, na hora que o cara apareceu na minha frente, eu entreguei o papelzinho, assim, tremendo a mão para ele, certo? E eu lembro que eu tive um resultado, assim, muito legal, muito bacana. Minha nota da FUVEST, querendo ou não, foi lá para cima, porque ela trazia esse acréscimo. E eu lembro que foi o resultado muito, literalmente, muito igual de uma colega minha. E ela passou na USP Ribeirão para medicina. E daí deu mais aquela sensação ainda, caramba, se eu tivesse prestado esse ano em medicina, provavelmente eu teria passado. E eu fiquei do tipo assim, mas não, pera, eu queria prestar psicologia na FUVEST. E eu, não, vou levar esse negócio a sério, vou fazer o curso sim. E eu entrei, e eu comecei a me identificar muito com o curso. Eu comecei a perceber que algumas coisas estavam fechando assim, não, pera, essa é a área da saúde que eu quero ir. Não é nem a psiquiatria tem todas as suas diferenças em relação à psicologia. Sim. E eu fiquei assim, caramba, gostei desse negócio. E fui gostando e gostando. E eu lembro que eu enfiei muito o pé na jaca na USP, na questão da psicologia. Eu realmente quis aproveitar muito a faculdade. Eu entendi assim, poxa, isso é uma universidade pública, a gente paga, existe uma responsabilidade para além da minha própria família, de mim para mim mesmo. Cara, existe um certo compromisso social com esse negócio. E eu lembro que eu fiz muitos atendimentos, muito mesmo, principalmente na área da clínica, foi descendo a ladeira, assim, e eu disse, caramba, eu gosto desse negócio. E eu fui me identificando. E daí eu lembrei muito das palavras de um professor de cursinho, ele falava uma coisa muito curiosa, mira na lua, porque se você errar, quem sabe pelo menos você acerta uma estrela. E eu tive muito essa sensação.
Eu mirei na Lua, eu mirei na questão da medicina, uma área da saúde e tal, mas no final das contas eu percebi que eu acertei outra coisa e estranho. Era aqui que eu devia ter mirado desde o início, entendeu? Então, assim, foi um processo de amadurecimento, foi um processo de transformação. Então, sempre que às vezes eu tenho contato com o pessoal pré-vestibulando, eu digo, calma, amigo, tem muita coisa para amadurecer aí. Porque você decidir toda a sua vida, às vezes com 17, 18 anos de idade, o que você vai fazer talvez pelo resto da sua vida, é um peso Essa denso frase é demais para ser pesada, né? carregado. Eu não gosto dessa frase. É o resto da sua vida. Gente, o resto da sua vida pode acontecer tanta coisa. E eu Exato. sempre falo para os meus alunos: a mudança de carreira no meio do caminho não é ruim, pode ser muito bom. Né? Muita gente muda de caminho, muda de história, muda de cidade, às vezes precisa mudar a profissão por conta da mudança da cidade, enfim. Não é, nada é permanente na nossa vida, né? Eu Nada é assinalo, para sempre. eu assinalo ainda uma coisa mais curiosa. Eu lembro de um colega médico, por exemplo, ele fez a área de ortopedia, ele era médico, ortopedista e tal, só que ele sempre amou física. Aí ele, cara, vou fazer uma pós-graduação em física. Eu virei para ele, cara, faz. Porque existem áreas que ainda nem existem, Ju. Principalmente Sim. ainda hoje com essa questão do desenvolvimento das tecnologias, existem profissões hoje em que ainda nem existem. Você nem sabe necessariamente o que você vai trazer à existência mediante os seus gostos pessoais. Porque uma coisa é a medicina, outra coisa é a física. Mas e de repente quando você precisa trabalhar para produzir um equipamento que para a medicina é imprescindível? E Aonde no entra a caso, biofísica nisso aí? exatamente, entendeu? Então, assim, existem franjas de interposição que não existem profissões para isso. Não tem um nome. É o cara que faz isso. Como existe médico, advogado, dentista, professor, algo do gênero. Certo? Sim. Então, assim, a gente não sabe. A gente tem muitos gostos. Você pode gostar de psicologia e gostar de física. Por que, de repente, eu não posso desenvolver um equipamento importante em que tal radiação, com tal marcador, pode rastrear o pensamento? Olha o pensamento acontecendo, a sinapse dessa ordem. Não sabe, entendeu? Essa dica eu acho que é muito válida, principalmente para os alunos que estão em dúvida entre áreas bem distintas. Eu fiquei na dúvida entre letras e engenharia. Mas, Juliana, que loucura. Não. Por quê? Porque eu gostava muito de literatura. Eu tinha uma professora de literatura que era uma pessoa incrível e eu queria ser como ela, era a inspiração. E eu também Uhum. gostava muito das ciências exatas, principalmente química. Então, por que não? Qual é o problema de eu ficar na dúvida? Lógico, né? Que daí eu fui acompanhar profissionais das áreas, enfim. Mas eu tenho alunos que estão na dúvida, por exemplo, entre medicina e direito. Tudo bem você gostar dos dois, né? E nada te impede de se formar em medicina e depois fazer direito. E pós-graduação, às vezes, acontece justamente para isso, para que você possa, inclusive, transplantar um conhecimento de uma área para outra e trazer à existência conhecimentos fenomenais, não Sim, menos relevantes. Pelo contrário, às vezes essas pessoas até se destacam porque são coisas que não existem ainda, né? E exatamente. considerando a evolução tecnológica do conhecimento herói geral, grandes nomes se destacaram justamente por isso, entendeu? Eu lembro muito da história que o meu cunhado contava, do cara que inventou as micro-ondas, que teve. Ele descobriu a matemática daquilo muito antes de ser inventado um aparelho de micro-ondas. Hoje serve para aquecer o seu cafezinho. E é importante, é relevante. Não vou virar e dizer que é desnecessário, que dá para jogar fora. Mas que quando começou, ele nem sabia para que existia. Ele estudou a área matemática daquele negócio. E aí? Perguntaram para ele o que você vai fazer com isso. Não sei. Talvez alguém vai ter um dia utilidade para esse A negócio. própria Marie Curie, né? Tipo, ela não tinha a menor ideia do poder que a radioatividade ia ter. Pronto. Certo? E trouxe conhecimentos fenomenais. O que Em a diversas áreas, medicina. né? Tanto militar, bélica, quanto na medicina, né? A radioatividade é muito usada. Medicina não invasiva. E aí? Sim, sim. Entendeu? Fê, muito obrigado pela conversa. Eu passaria um dia inteirinho ouvindo você falando, porque é sempre bom, sempre aquece o coração, sempre dá uma nova perspectiva. E era isso que eu queria passar para os nossos alunos. Brigadão Que e até bom. uma próxima. Um grande beijo, um abraço para todo mundo e psicólogos estamos aí para poder ajudar. Se houver necessidade, por favor, procure-nos. Estamos aqui justamente para isso.
E é uma alegria participar, Ju, obrigado pelo convite. Se próximas oportunidades acontecerem, por favor, estamos aí. É uma alegria Com ter esses certeza. momentos, tá bom? Com certeza. Beijo, E mais uma beijo. vez, parabéns pelo seu dia, parabéns pelo dia do psicólogo, Fê. Obrigado, Um obrigado. abraço, tchau, tchau. Beijo, tchau.